1.100 presos estão na penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, em área construída para abrigar 400 pessoas. A superlotação se agravou principalmente após a interdição do Ceresp em abril de 2021. Esta e outras situações de violações nas prisões foram denunciadas na abertura da Semana Municipal dos Direitos Humanos Clodesmith Riani, sexta-feira, dia 14 de outubro. As atividades são realizadas pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos de Juiz de Fora e Zona da Mata. Nós temos um complexo penitenciário aqui em Juiz de Fora, né, que atinge que tem várias questões como prisão preventiva ou semiaberto, ou regime fechado, e a gente tem recebido muitas demandas desse lugar. É um espaço que vem sendo sucateado pelo Estado no geral, então isso atinge tanto as pessoas privadas de liberdade quanto os trabalhadores das instituições, e que a gente entende que ali a gente tem uma violação dos direitos humanos. A abertura do evento foi feita pelo presidente da Câmara, Juraci Schaefer. Você vê a estrutura dos cárceres que faz com que ali não se recupere as pessoas. Como que você vai trabalhar na ressocialização, principalmente do egresso e do recuperando, é muito complicado. Então é necessário que haja uma visão mais humana de que aquelas pessoas erraram, segundo a legislação, mas que elas tenham também um direito de cumprir a sua pena com dignidade. Durante o evento realizado aqui no plenário, foi apresentado um relatório sobre as visitas técnicas feitas às penitenciárias do município. Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires e também Penitenciária José Edson Cavalieri. As visitas foram feitas em maio por integrantes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui da Câmara Municipal e também de vários órgãos ligados aos direitos humanos. A pandemia agravou os problemas dentro da penitenciária, né? Então a superlotação ela é um problema gravíssimo e que precisa ser solucionado pelo Estado de Minas, né? pela Secretaria de Segurança de Minas Gerais. Um outro problema que a gente recebe muito são as violações na área da saúde, né? Onde os acautelados não têm direitos de receber atendimento médico na hora, naquele momento em que está passando mal, um acompanhamento médico, porque muitos entram com doenças já pré-existentes, a diabetes, a pressão alta, né, até mesmo a AIDS. Os dados do relatório foram compilados pela Assembleia Legislativa e apresentados de maneira remota pelo assessor parlamentar Matheus Rezende. O promotor de direitos humanos de Juiz de Fora ressaltou o agravamento permanente e constante da situação carcerária no país e no município. Problemas orçamentários, problemas de investimento, problemas de pessoal. O Estado de Minas, agora em março, realizou concurso para policiais penais e existe um déficit crônico de pessoal que trabalha nessa área. Há um acúmulo da população carcerária a despeito de reformas na legislação, a despeito de infinitos direitos e liberdades que são concedidas. A professora da UFRJ, Luciana Boatê, ressaltou que o Brasil é o terceiro país do mundo em números de pessoas encarceradas. Fica atrás de Estados Unidos e China. Ela criticou o encarceramento em massa, principalmente de pobres, negros e moradores de periferias. Luciana Boatê destacou ainda a grave situação das mulheres que vivem na prisão. O número de mulheres é muito inferior ao número de homens, mas talvez até por isso elas sejam menos visibilizadas e com menos políticas públicas destinadas a elas. A gente tem um dado hoje que a maioria de mulheres que está presa pelo crime de tráfico de drogas, mas crimes praticados sem violência, elas não têm menor participação vamos dizer, na organização desse crime, na chefia do tráfico, em especial no Rio de Janeiro, a gente vê isso com muita proximidade. E elas são abandonadas quando são presas, ou seja, elas não têm visitas de familiares e ainda tem a questão da separação com os filhos. Então o encarceramento feminino ele traz assim, desafios para a elaboração de políticas públicas, porque você tem que pensar completamente diferente da relação
de uma política pública, por exemplo, destinada a homens. Então, mulheres menstruam, é necessário que haja toda uma questão que a gente observa na prática, que falta, não há investimento do Estado para fornecer esses itens básicos de higiene para as mulheres. O palestrante Ricardo Braida, que estuda a literatura do cárcere, lembrou os 30 anos do massacre do Carandiru, prisão de São Paulo, onde 111 presos foram mortos durante uma ação da Polícia Militar. Ele também critica a forma como a sociedade se comporta e naturaliza as violações de direitos no cárcere. Quando a gente fala do sistema prisional na democracia, principalmente, e todos os valores positivos da democracia, sem relativizá-la, mas houve de fato um silenciamento sobre aqueles que cumprem a pena, né? Os apenados, os condenados. Então essas pessoas não têm uma voz forte, potente, né? São os chamados presos comuns. Então, quando a gente tem um massacre como o do Carandiru, grande parte da população entende que aquilo era merecido, que isso deveria ter acontecido. E durante os anos o que a gente percebe não é um silenciamento talvez do sistema prisional, porque existem produções artísticas e culturais gritando, reverberando, mas é uma surdez da sociedade para ouvir essas demandas que ocorrem dentro do sistema prisional. A socióloga e professora Luciana Haider desenvolve há 5 anos o projeto Desencarcerando Olhares. Ela realiza visitas técnicas com alunos às penitenciárias e tenta modificar as visões estereotipadas sobre as prisões. Porque muitas vezes a impressão que a gente tem do cárcere é algo muito midiático, é algo muito estigmatizado. E o projeto vem numa intenção oposta. Evidenciar para a sociedade o quão o cárcere tem um funcionamento muito particular, muito sui generis. E os alunos vão no intuito exatamente de saber como que funciona, qual o papel dos policiais penais, qual é o papel da parte administrativa, como funcionam os tratamentos, especialmente os tratamentos, né, mais dignos ou não, dos encarcerados e das encarceradas. A vereadora Cida Oliveira lembrou o Dia dos Direitos Humanos, celebrado em 15 de outubro, e a necessidade de se olhar para a situação dentro do sistema carcerário. Em determinadas celas, tem assim, celas para 12, tem 60 pessoas. Como é que sobrevive isso? Como é que fica um em cima do outro? Né? Então, acho que assim, condenar, ele foi condenado uma vez, ele vai ser condenado outra vez pelas condições em que ele está ali dentro daquela situação. A programação da Semana Municipal dos Direitos Humanos terá ainda um mutirão com auxílio jurídico gratuito na quinta-feira, 20 de outubro, das 2 às 5 da tarde, no Parque Alfield. No mesmo dia e local, a população poderá receber atendimento básico de saúde e fazer requisição de documentos feitos pela equipe do CAC da Câmara.